Olá, seja bem-vindo a mais um episódio das Dúvidas Frequentes do Madeira Mar Estaleiro Escola. A dúvida de hoje é: catamarãs ou monocascos? Qual o melhor tipo de embarcação? Bom, vamos começar explicando a diferença entre esses dois tipos de embarcação. Monocascos, como você já deve saber, são as embarcações cujo casco é feito de uma única peça, a maior parte dos barcos que nós conhecemos. Os catamarãs e os trimarãs são todos multicascos, porque eles são formados por duas ou três peças flutuantes interligadas por elementos transversais. E quais as diferenças práticas que essas duas embarcações têm em relação ao monocasco? A primeira diferença mais evidente entre monocascos e multicascos está na estabilidade inicial. Quem fez o curso de projetos do Madeira Mar Estaleiro Escola se lembra de que estabilidade inicial é, em grande parte, função do desenho da embarcação, em particular da boca, a largura da parte flutuante do casco. É natural que os catamarãs e os trimarãs, pelo fato de que seus elementos flutuantes estejam muito separados um do outro, eles acarretam uma boca total muito elevada, e isso dá muita estabilidade inicial, ou seja, para a embarcação começar a adernar é preciso uma grande força, seja a força do vento ou das ondas. Os monocascos, por outro lado, têm menor estabilidade inicial em geral. Essa estabilidade inicial pode variar em função da boca da embarcação e também do lastro, né? Ou seja, os monocascos têm estabilidade que pode variar bastante em função tanto do desenho, é o que a gente chama de estabilidade de desenho, quanto em função da distribuição de peso, que a gente chama de estabilidade de lastro. Isso quer dizer que os catamarãs e trimarãs são mais estáveis do que os monocascos? Não necessariamente. Estabilidade envolve outras características além da estabilidade inicial. Você tem também a estabilidade terminal, ou seja, o ângulo máximo de adernamento antes da embarcação emborcar, ou seja, capotar e ficar de cabeça para baixo. Os catamarãs, naturalmente, vão ter um ângulo de estabilidade máxima próximo dos 90 graus. Depois disso, eles capotam e não desviram mais, porque eles são tão estáveis de cabeça para baixo quanto eles são de cabeça para cima. Monocascos, por outro lado, se forem projetados para este fim, podem desvirar sozinhos de capotagem, dependendo da relação que eles têm de lastro em relação ao seu peso total e posição do centro de gravidade. De fato, muitos veleiros oceânicos têm estabilidade terminal até mais de 160 graus, ou seja, ele está quase capotado e desvira sozinho, sem nenhum tipo de ação, né, positiva por parte dos seus ocupantes. Então são embarcações muito seguras para quem deseja fazer travessias oceânicas e enfrentar tempo ruim. Agora, a maior parte das embarcações, seja monocasco ou multicasco, não vai encontrar situações onde haja risco de capotamento. Então, as características de estabilidade da embarcação têm que ser pensadas em função do uso que a embarcação vai ter. Tá? A questão do conforto também é influenciada pela estabilidade inicial. Normalmente, embarcações com menor estabilidade inicial tendem a ser mais confortáveis, especialmente naquela situação de navegação em mar muito picado, em baías, né, fechadas, onde você tem ventos fortes e não tem muita profundidade. Então se formam ondas muito curtas, né, de pequena amplitude, que provocam um movimento desconfortável na embarcação. Esse movimento é muito atenuado se o barco tiver uma menor estabilidade inicial e uma maior estabilidade de lastro. De novo, isso depende muito do projeto da embarcação. Por isso, quem fez o nosso curso de projetos de barcos sabe que projetar uma embarcação é um trabalho que demanda um grande estudo. Estabilidade, claro, é um item muito importante na escolha de um projeto de embarcação, mas há outros itens igualmente importantes. A questão da navegabilidade, da velocidade, conforto para a tripulação e assim por diante. Em termos gerais, monocascos pequenos são barcos mais confortáveis e que oferecem uma habitabilidade melhor do que multicascos, até um determinado tamanho. Por quê?
Porque o monocasco tem um volume, né, interno grande do seu casco, e esse volume oferece espaço para você colocar uma cabine, para você ter uma acomodação agradável para os tripulantes e assim por diante. Por outro lado, os catamarãs necessariamente são estreitos, e isso, claro, tira muito espaço útil da embarcação. E a não ser em catamarãs muito grandes, a parte central do barco, né, ela não tem muita utilidade, a não ser que você coloque uma cabine, um cockpit, e aí você começa a ter problemas de arrasto aerodinâmico, né, por causa do volume, né, que está exposto à força do vento. No caso de veleiros, por exemplo, os catamarãs, de fato, são barcos que têm uma dificuldade maior em navegar contra o vento, por causa disso, mas em compensação, pelo fato dos seus cascos serem muito estreitos, consegue atingir grandes velocidades, mesmo em regime de deslocamento. Né, para quem quer saber o que é deslocamento e o que é planeio e como estimar a velocidade de uma embarcação, recomendamos novamente o curso de projetos de barcos do Madeira Mar. Bom, os monocascos, né, especialmente os monocascos de tamanho menor, oferecem então um maior conforto interno e, claro, do ponto de vista construtivo, também são barcos mais fáceis de construir. Né, pense que um catamarã vão ser 2 monocascos, né? Você tem que fazer 2 cascos e depois fazer a interligação entre eles. Se o barco ainda tiver uma cabine, significa um terceiro barco construído entre esses 2 cascos. A questão da guarda e do transporte também deve ser considerada. Em geral, catamarãs são largos demais para poderem serem transportados em carretas rodoviárias, por exemplo, né? Mesmo catamarãs pequenos, tá certo? Então, quando você for escolher um projeto de embarcação, você tem que pensar também na questão de onde vai guardar e como vai transportar. Um barco monocasco, né, até, digamos, 6 metros de comprimento, ainda pode ser transportado com relativa facilidade em uma carreta rodoviária, mas, de novo, um dos limites para isso é a boca da embarcação, né, porque existe um limite legal para circular em rodovias com uma carreta rodoviária. Então, monocascos ou multicascos, qual o melhor? Não existe uma resposta simples, como tudo que envolve a escolha de um projeto de embarcação. E, em grande medida, a resposta só pode ser dada em função das preferências e das necessidades de cada construtor e navegador. Nós, no Madeira Mar Estaleira Escola, oferecemos projetos basicamente de monocascos, porque são de fato mais simples para construir. E para nós a acessibilidade técnica e também financeira é um item primordial no desenvolvimento de projetos, porque a gente quer que os nossos projetos sejam acessíveis a todos, tanto do ponto de vista da aquisição de materiais, quanto do ponto de vista da facilidade construtiva. Tá? E mesmo assim nós oferecemos barcos grandes, confortáveis, barcos com cabine, barcos de alto desempenho, tá? E também barcos compactos, fáceis de transportar. Tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre nossos projetos, entre em contato com a gente. Tá? E se gostou do vídeo, não deixe de compartilhar e divulgar para os seus amigos. E inscreva-se em nosso canal. Toda semana, mais um vídeo de dúvidas frequentes do Madeira Mar Estaleira Escola. Até a próxima!